quem foi Jezabel e como esse espírito ainda age dentro das nossas igrejas. Jezabel, ela morreu faz mais de 3.000 anos e foi jogada pela janela e devorada pelos cães. Assim conta a história. Exatamente como Deus tinha dito. Mas aqui em Apocalipse, capítulo 2, década depois da morte dela, Jesus repreendeu uma igreja inteira dizendo: tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel. Então aquela igreja específica, ela tolerava Jezabel. O que significa essa passagem? O que a Bíblia quer dizer tolerar Jezabel? E quem foi essa Jezabel? O que ela tem a ver com nós, com a igreja? Aí você pergunta, como isso é possível? Como? Fica interrogando aí todo mundo, perguntando para todo mundo e não consegue entender. É profundo, viu? A primeira coisa, não foi a mulher que ficou, ela morreu. Pega essa, irmãos. Foi um padrão de um espírito manipulador que age dentro de muitas igrejas até nos dias de hoje. Ela é manipuladora, ela tem compromisso com o pecado, destruir famílias, destruir igrejas, destruir profetas, sedutora também. Hoje a gente vai descobrir aqui quem foi essa mulher de verdade e aonde esse mesmo padrão se repete até hoje, dentro de muitas igrejas por aí. Então, para me explicar tudo para os meus amados irmãos aqui, tenho que ir para a minha lousa, ok? Tudo que eu falar vai ser apresentado nessa lousa. Eu creio que os irmãos vão adquirir muito conhecimento aqui da parte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então fica até o final, assiste todo o vídeo sem pular nenhum minuto. Isso aqui é para quem quer aprender, gosta de teologia, gosta de Bíblia. Vamos lá, vamos para a minha lousa. Primeira coisa que a gente temos que entender aqui, quem foi Jezabel historicamente. Aqui em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, apresenta aqui Jezabel como uma princesa da Fenícia, filha de um rei de Sidom que se casa com Acabe, rei de Israel. O texto aqui é direto. Acabe faz mal mais do que todos os que foram antes dele. E a raiz disso aqui, segundo a própria Escritura, foi o casamento com essa mulher chamada Jezabel. Ele acabou afundando mais a nação de Israel, casando com aquela mulher que adorava, servia deuses estranhos, costumes estranhos, trouxe para dentro da nação de Israel. A raiz de todo o mal que aconteceu ali foi o casamento, a união dele, do rei, com essa mulher chamada Jezabel. Ela fazia cultos ao deus Baal e Assera. Ela trouxe esses deuses contigo, veio uma bagagem completamente pagã para o meio do povo de Deus. Costumes que não era lícito praticar ali. Ela não era apenas uma esposa influente, não. Ela ativamente financiava e protegia os seus profetas. Eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Assera. Tudo à sua mesa. Vocês não têm noção como que essa mulher foi cruel para o seu povo. Vocês podem encontrar aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Enquanto ela perseguia e matava os profetas do Senhor, aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, vocês podem ver esse acontecimento.
ponto central aqui é bíblico, não é sobre ser mulher, entendeu? Ou uma mulher estrangeira. É sobre usar aqui a posição de influência que ela tinha para institucionalizar a idolatria e silenciar quem fala a verdade em nome de Deus. Silenciar os profetas de Deus, aqueles que provocavam ela, aqueles que falavam dos deuses dela, aqueles que iam contra os seus costumes, os seus profetas. Ela queria silenciar todo mundo. Agora a gente vai ver aqui, na minha lousa, o confronto com o profeta Elias e o padrão de intimidação dela. Depois aqui do Monte Carmelo, quando o profeta Elias, ele expõe aqui publicamente a impotência de Baal, 1 Reis capítulo 18, Jezabel, ela não se arrepende. Ela responde aqui ameaçando o profeta de Deus de morte. 1 Reis capítulo 19, versículo 2. O profeta Elias, a palavra de Deus diz para nós que ele venceu os 450 profetas e ele foge com medo para o deserto aqui para proteger a sua vida, para guardar a sua vida. Chegou um momento que ele teve medo de perder a sua vida, então ele foge daquela mulher cruel chamada Jezabel, que queria destruir o profeta Elias. Então esse era o padrão-chave do perfil de Jezabel, destruidora, sedutora, manipuladora. Não é sedução sutil apenas. Esse é o padrão-chave do seu perfil. O mais impressionante é que a Bíblia Sagrada, ela apresenta essa mulher para nós aqui em Apocalipse, o Novo Testamento, o último livro da Bíblia Sagrada, mas apresenta essa mulher de uma forma totalmente diferente. Jezabel em Apocalipse 2, o padrão continua. Apocalipse capítulo 2, versículo 20, traz Jesus repreendendo a igreja. Jesus aqui repreende a igreja, ele está repreendendo aqui a igreja de Tiatira, tolera a mulher Jezabel, que se diz, profetiza, ensina e seduz os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui, Jezabel não é aquela mesma mulher histórica, aquela mesma mulher que foi apresentada lá. Dá para ver que a função dela aqui é totalmente diferente. Estamos falando do espírito de Jezabel, não da pessoa física. Esse nome aqui é para descrever uma pessoa na igreja com o mesmo padrão, uma falsa autoridade espiritual que normaliza a imoralidade, o pecado, a idolatria, a fornicação, a sedução, a vaidade e o compromisso com práticas idólatras, com uma aparência de profetisa, de profeta. O erro dessa igreja aqui não foi praticar diretamente o pecado, mas sim, olha irmão, é forte, tolerar o pecado, tolerar a Jezabel dentro dela. E hoje tem muitas igrejas tolerando a Jezabel dentro delas. Tem muitas igrejas que usa ainda, pratica aquilo que Jezabel praticava. Essa igreja, a igreja de Tiatira, ela passava a mão, ela tolerava isso. Como que esse padrão opera hoje na nossa geração, no nosso tempo, entre homens e mulheres da nossa geração? É essencial dizer aqui com clareza: a Bíblia nunca restringe esse padrão. Esse padrão a um sexo ao padrão de Jezabel.
o padrão de Jezabel não é definido pelo gênero, pelo sexo. É definido pelo comportamento, o uso de encanto, carisma, posição ou sedução para normalizar o que Deus chama de pecado. Quem confronta com a verdade vai ser respondido com intimidação. Esse é o espírito de Jezabel. Agem dessa forma aí. Se você pregar a verdade, aonde tem esse espírito, vai te perseguir, vai te ameaçar, vai tentar seduzir você. Primeira coisa, a sedução. Ela vai te destruir com fofoca, intimidação ou tentar destruir a sua reputação. Às vezes, esse espírito ele vai vir com tipo um espírito de profetizar, um espírito aparentemente até verdadeiro, mas se você não tiver o Espírito de Deus na sua vida, você pode ser seduzido pelo espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, ele pode operar também através da vaidade, através da sedução, que glorifica a aparência acima de tudo. Coloca a vaidade, a aparência acima até mesmo de Deus. Acima do caráter, esse espírito ele pode operar na vida do homem e na vida da mulher. É só dar lugar. Outra forma que esse espírito aqui pode operar: manipulação, controle emocional ou abuso. Sério mesmo. Abuso de autoridade espiritual sobre a esposa, esposo, a igreja em geral. Deu lugar, o espírito pode te pegar. Esse espírito ele vai tentar calar todo mundo, discordar dele. Porque a igreja tolera. A igreja aqui de Tiatira tolerou Jezabel. Provavelmente pelos mesmos motivos que muitas comunidades toleram hoje em nosso meio. Medo de conflito, valorização de carisma, resultando aqui acima do caráter, e doutrina. É conforto em não confrontar quem tem a influência. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, mostra que Deus deu tempo para arrependimento. Ele é paciente. O nosso Deus é misericordioso, mas também deixa claro que a paciência de Deus tem limite. Deus tem limite na sua paciência. A quebra desse padrão aqui começa com humildade para se examinar. Podemos ver aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 5. Se você quiser ser membro do nosso canal, tem a área de membro aqui do canal aqui, para os irmãos que desejam contribuir, semear nessa obra. Então tem a nossa área de membro. Deixar bem claro aqui que não é obrigado. Ajuda quem quiser, contribui quem quiser, é voluntário, tá bom, meus irmãos? Eu abri aqui a área de membro para os irmãos que têm desejo de ajudar aqui essa obra missionária. A área de membro foi aberta para os irmãos semear no reino de Deus. Que Deus abençoe vocês. Comenta aqui embaixo aqui, você que está me vendo aí aqui do Brasil, fora do Brasil, quero saber aonde está chegando esse vídeo aí. Comenta aí. Deus abençoe. Forte abraço. A paz do nosso bom Deus.